Olá, queridos amigos, queridos leitores do blog Justos e Pecadores, agora também, queridos ouvintes, estamos iniciando o programa Catequese Confessional, um programa do blog Justos e Pecadores. Eu sou Denis Godoy e o nosso intuito neste programa é falarmos um pouco sobre os artigos da Confissão de Augsburgo e aquilo que é a fé confessada pela Igreja Luterana no decorrer destes 5 séculos e, é claro, voltando ao passado, no decorrer destes 2000 anos confessadas pela Igreja cristã de todos os tempos e de todos os lugares. Neste primeiro programa, iremos falar sobre o primeiro artigo da Confissão de Augsburgo, que é o artigo sobre Deus, em quem os luteranos creem. Este primeiro programa será um programa mais curto, mas os outros programas, conforme o tamanho do artigo e conforme a demanda, serão maiores. A Confissão de Augsburgo, em seu primeiro artigo, declara o seguinte: em primeiro lugar, ensina-se e mantém-se unanimemente de acordo com o decreto do Concílio de Nicéia, que há uma só essência divina, que é chamada Deus e verdadeiramente é Deus. E todavia, há 3 pessoas nesta única essência divina, igualmente poderosas, igualmente eternas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todas as 3, uma única essência divina, eterna, indivisa, infinita, de incomensurável poder, sabedoria e bondade, um só Criador e Conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E com a palavra persona se entende não uma parte, não uma propriedade em outro, mas aquilo que subsiste por si mesmo, conforme os pais usaram esse termo nessa questão. Rejeitam-se por isso todas as heresias que são contrárias a esse artigo, como os maniqueus, que afirmaram a existência de 2 deuses, um bom e um mau, também os valentinianos, os arianos, eunomianos, maometanos e todas as similares. Também os samosatenos, antigos e novos, que afirmam uma só pessoa e sofismam acerca do Verbo e do Espírito Santo, dizendo não serem pessoas distintas, porém que o Verbo significa palavra ou voz física e que o Espírito Santo é movimento criado em criaturas. Esse é o texto conforme se encontra no Livro de Concórdia de 1580. Queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs em Cristo, queridos amigos que querem conhecer um pouco mais sobre a confissão da Igreja Luterana. No ano de 1528, o bem-aventurado Dr. Martinho Lutero escreveu a obra da Santa Ceia de Cristo. Na terceira parte, ele confessou ponto por ponto a sua fé. Ele queria deixar bem claro o que ele cria e aquilo que ele ensinava. Isso para que ninguém se atrevesse a citá-lo em favor de doutrina contrária à fé cristã. Ao confessar a sua fé, o Dr. Martinho Lutero aproveitou, com a maior naturalidade, os termos e a ordem dos credos apostólico e niceno. Ele também ressaltou que estava confessando no artigo sublime da Majestade Divina, de acordo com o que sempre se tinha defendido, tanto na Igreja Romana, como na Igreja Cristã em todo o mundo. Um ano depois, em 1529, o Dr. Martinho Lutero e alguns colegas escreveram os artigos de Schwabach, a base dessa confissão, da confissão do Dr. Martinho Lutero. Com a maior naturalidade, seguiram a ordem e usaram as palavras dos credos apostólico e niceno. Por isso, a Confissão de Augsburgo também apresenta e reafirma, neste primeiro artigo de fé e de ensino, a fé confessada nos credos. Nunca passou pela cabeça dos luteranos ensinar outra coisa, sem ser aquilo que a Igreja cristã
já havia ensinado e confessado desde o início. Entendido isso, fica esclarecido que o primeiro artigo fala de Deus, não como fala a filosofia, mas como o próprio Deus falou de si mesmo, através dos profetas de Israel e, acima de tudo, por meio de seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Neste primeiro artigo, as igrejas e as escolas luteranas declaram que ensinam duas coisas a respeito de Deus, a saber, quem é Deus e o que ele faz. Quem é Deus? Deus é um único ser em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas não são três deuses, mas um único Deus, conforme esclarecem os credos antigos. As pessoas não são partes de Deus. Cada qual subsiste em si mesma. É Deus sem quaisquer descontos. Nem por isso são três deuses. É um único Deus. O que faz Deus? Essa verdade ultrapassa a nossa capacidade de entender. Por isso, é importante que consideremos tanto mais o que Deus tem feito e nos tem sido revelado. Os confessores luteranos afirmam, com a Igreja Católica de todos os tempos e de todos os lugares, que Deus criou e mantém todas as coisas. Todas as coisas mesmo, incluindo aquelas que nós não vemos. Ao dar as mãos e ao juntar a voz a confissão da Igreja Antiga, as igrejas e escolas luteranas, por isso, rejeitam aqueles que ensinam coisas diferentes. Aqueles que ensinam a haver dois deuses, um bom e outro mau, aos que ensinam que o Filho e o Espírito Santo sejam apenas manifestações do único Deus e, portanto, inferiores ao Pai, tudo isso é rejeitado. Este ensino da unidade e trindade de Deus expressa com clareza e concisão o que os profetas do povo de Israel, o que nosso Senhor Jesus Cristo e o que os apóstolos anunciaram ao mundo. Deuteronômio 6,4: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4: Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que há senão um só Deus. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5: Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Também a confissão da Trindade reflete a boa notícia do Senhor Jesus ao mundo. Quando enviou os apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou: Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Os apóstolos ensinaram às nações tudo aquilo que Jesus tinha mandado ensinar. O apóstolo São Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 13, versículo 13, A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O apóstolo São Pedro escreve na primeira carta que os crentes dispersos foram eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Não pode haver dúvida, portanto. A confissão do primeiro artigo da Confissão de Augsburgo é a própria verdade dos escritos proféticos e dos escritos apostólicos. Importa, então, mantermos esta verdade com toda a força na sociedade atual, que não conhece a Deus. Vejamos os marxistas clássicos, os naturalistas, os secularistas, os ateus de todo tipo, afirmam abertamente que não há Deus e só existe a matéria. Os evolucionistas, por exemplo, sejam eles ateus ou não, afirmam que a matéria tem poderes tais que consegue produzir a variedade infinita de seres que formam o universo, e elas podem fazer funcionar este vasto conjunto de seres. Com isso, os evolucionistas fazem com que a matéria seja Deus. Também as filosofias e seitas que vêm do Oriente, em especial da Índia, também confundem Deus com o mundo e assim endeusam o universo.
A maçonaria, por exemplo, e também o espiritismo sustentam que Deus criou e sustenta o universo. Porém, o Deus que eles ensinam não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que Jesus nos revelou, mas um tal de arquiteto do universo. As testemunhas de Jeová negam que Jesus seja o Filho de Deus, igual ao Pai, em majestade e poder. Por isso convém lembrar que nós, os cristãos, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ordenou. Em nossos cultos divinos, cantamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para todo sempre. É o Deus unitrino que nos abençoa ao final de cada culto. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que deitamos à noite, fazemos o sinal da cruz e também é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que iniciamos cada dia, conforme ensina o bem-aventurado Dr. Martinho Lutero. Em suma, a partir do batismo, toda a nossa vida se desenrola na comunhão do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, quer digam os filósofos, quer digam os cientistas e religiosos o que disserem, nós permanecemos fiéis à voz do Senhor, que se revelou como Pai amoroso, como Filho redentor e libertador e também como Espírito santificador de todos nós. Muito bem, queridos amigos, encerramos este programa, o programa Catequese Confessional, hoje falando sobre o primeiro artigo da Confissão de Augsburgo, falando sobre o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. No próximo programa, na semana que vem, falaremos um pouco sobre o pecado original, conforme o segundo artigo da Confissão de Augsburgo. Desejamos a todos uma abençoada semana. Fiquem todos com Deus.